Olá, bem-vindos a mais uma discussão aprofundada aqui no Destilando Livros. Hoje, a gente pega um contraste que, olha, parece quase um experimento natural, sabe? Algo que vai direto ao ponto da questão central do livro que estamos analisando. Por que algumas nações enriquecem e outras, bom, outras ficam para trás? Pensem comigo. Uma cidade, Nogales, dividida no meio por uma cerca. Só isso. De um lado, Arizona, Estados Unidos. Do outro, Sonora, México. O lugar é praticamente o mesmo, mesma geografia, né? Mesmo clima. Mas a vida das pessoas, nossa, mundos diferentes. Renda, saúde, segurança, oportunidades. Como que pode uma simples cerca criar um abismo desses? É fascinante, porque Nogales meio que desmonta muitas explicações fáceis, né? Não é a geografia, não é o clima, não são as doenças. Essas coisas não respeitam cerca. A chave, segundo os autores que a gente está explorando aqui, são as instituições, ou seja, as regras do jogo, formais e informais, econômicas e políticas que mandam na vida de cada lado. São elas que criam os incentivos, as oportunidades, ou a falta delas, né? E a raiz disso, bom, é histórica. Vem lá do comecinho da colonização das Américas. Exatamente. Então, nesta nossa segunda análise da série, vamos investigar a fundo esse mistério de Nogales. A gente quer entender como as fronteiras, que são artificiais, como os incentivos que foram criados ou, às vezes, destruídos, e o legado lá dos primeiros colonizadores, como tudo isso levou para caminhos tão diferentes, né? Para o norte e para o sul das Américas. Vamos mergulhar nessa história. Ótimo. Então, para começar, vamos detalhar um pouquinho mais essa diferença lá em Nogales. Lá do americano, Arizona, a renda média das famílias fica ali por volta de uns $30 mil por ano. A maioria dos jovens está na escola e boa parte dos adultos tem ensino médio completo. A expectativa de vida é alta. E serviços básicos, sabe, saúde, tipo Medicare para os mais velhos, eletricidade, saneamento, segurança pública, são coisas esperadas normais. As pessoas, no geral, vivem suas vidas sem aquele medo constante de violência ou de ter suas coisas tomadas pelo governo ou por outros. E um ponto fundamental: o sistema democrático lá funciona, está estabelecido, os cidadãos votam, escolhem seus governantes, desde o prefeito até o presidente, e esperam que eles prestem contas, né? A participação política é uma realidade, mesmo que para muitos seja só ir votar mesmo. Agora, vamos pular a cerca na nossa imaginação. Nogales, Sonora, México. O cenário muda, e muito. A renda média familiar é bem mais baixa, coisa de 1/3 o lado americano, por aí. A escolaridade média é menor e mais jovens acabam saindo da escola mais cedo. A infraestrutura, a gente vê que é mais precária, ruas, saneamento, os postos de saúde. E a criminalidade, bom, é uma preocupação bem mais presente no dia a dia das pessoas. E a própria democracia, né? É uma experiência mais recente e às vezes parece mais frágil. O México viveu décadas sob o domínio de um partido só, o PRI, até o ano 2000. Não era uma ditadura militar clássica, mas tinha um controle político muito forte, muita corrupção também. As instituições, tanto políticas quanto econômicas, simplesmente não operam do mesmo jeito. Não dão as mesmas garantias, as mesmas chances. A vida ali é inegavelmente mais difícil. E voltando ao ponto inicial, que eu acho fundamental, mesma localização, mesma cultura de base dos dois lados, mesmo clima. Então, se não são esses fatores óbvios, o que explica essa diferença tão brutal? A gente volta para as instituições, as regras do jogo. Do lado americano, no geral, as regras incentivam mais o investimento, a educação, a inovação. Tem mais segurança jurídica para contratos, para propriedade. As pessoas têm mais liberdade para escolher o que fazer da vida, para abrir um negócio. E as instituições políticas, por sua vez, permitem que os cidadãos cobrem por serviços melhores, responsabilizem os políticos. Não é perfeito, claro que não, mas cria incentivos diferentes. E no lado mexicano, esses incentivos funcionam de um jeito diferente? Ou nem funcionam direito? Exato. As instituições do lado mexicano, historicamente e até hoje, em certa medida,
geram mais incerteza, mais insegurança, o acesso à educação de qualidade é mais complicado, abrir um negócio pode ser um parto por causa da burocracia, da corrupção, a lei nem sempre é aplicada igual para todo mundo, isso acaba desestimulando certos investimentos e limitando as chances para a maioria da população. A fronteira, aquela linha no mapa, marca essa diferença. É o poder das instituições na prática. Faz muito sentido. E para entender de onde vieram essas instituições tão diferentes, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, né? Lá para o começo da colonização europeia. Como foi que a Espanha colonizou a América Latina? Qual era a lógica principal? Olha, a estratégia espanhola foi muito moldada pelo que eles encontraram pela frente. Diferente dos ingleses lá no norte, os espanhóis tipo Cortés no México, o Pizarro no Peru, eles deram de cara com civilizações super complexas, muita gente morando junta, com governos centralizados e, o ponto-chave, com riqueza acumulada. Ouro, prata. A conquista do Império Azteca pelo Cortés meio que virou um manual, sabe? Dominar a liderança local, pegar a riqueza e controlar a população. E o caso do Pizarro com o Império Inca talvez seja ainda mais direto ao ponto, né? Mais emblemático dessa abordagem, sem dúvida. Aquele episódio em Cajamarca, lá em 1532, é um exemplo claríssimo e brutal. Pizarro, com um punhado de homens, basicamente, atraiu o imperador Inca, o Atahualpa, para uma armadilha. Mataram os guardas, os servos e capturaram ele. Aí o Atahualpa, percebendo que os espanhóis só queriam ouro e prata, ofereceu um resgate gigantesco. Encher 1/4 de ouro e outros 2 de prata. Uma promessa que ele cumpriu, né? Mesmo naquela situação. Cumpriu. Toneladas de metais preciosos foram trazidas de todo o império. Mas assim que o resgate foi pago, os espanhóis, não cumpriram a parte deles. Acusaram Atahualpa de traição e executaram ele em 1533. Depois, marcharam para Cusco, a capital, e repetiram a fórmula com a nobreza inca. Captura, extorsão, isso mostra o foco imediato na pilhagem, né? Mas o que teve mais impacto a longo prazo mesmo foi a criação de instituições para garantir que essa extração continuasse. Extração de riqueza e principalmente de mão de obra. Que tipo de instituições eram essas? Como é que funcionavam na prática? 2 delas são cruciais para entender o sistema colonial espanhol: a encomienda e a mita. A encomienda, que surgiu logo depois da conquista, era tipo uma concessão do rei da Espanha para um colono, o encomendeiro. Dava a ele o direito de cobrar tributos e exigir trabalho forçado dos indígenas de uma certa área. A desculpa, a teoria, era que ele daria instrução religiosa e proteção, mas na prática era exploração pura, quase uma servidão. Já a mita foi uma adaptação que os espanhóis fizeram de um sistema de trabalho rotativo que já existia no Império Inca. Só que eles pegaram isso e transformaram numa coisa muito maior, muito mais intensa, focada principalmente no trabalho forçado nas minas, especialmente nas minas de prata de Potosí, lá na atual Bolívia, que eram absurdamente ricas. Milhares de indígenas eram obrigados a sair de suas comunidades e ir trabalhar lá em condições terríveis. A mortalidade era altíssima. Essas instituições encomienda, mita e outras parecidas foram desenhadas para tirar o máximo de recursos e trabalho, concentrando poder e riqueza numa elite pequena. E isso deixou um legado de desigualdade, de instituições extrativistas que durou séculos. Entendido. Então, o modelo era achar populações grandes e organizadas, dominar e criar sistemas para extrair tudo, recursos e trabalho forçado. Agora, vamos contrastar isso com a experiência inglesa lá na América do Norte. Quando os ingleses chegaram em Jamestown, na Virgínia, em 1607, a situação já começou diferente. Completamente diferente. Primeiro, a Virginia Company, que bancou a viagem, não achou nenhum Eldorado, nada de ouro ou prata fácil de pegar. Segundo, os povos indígenas que eles encontraram, como os Powhatan do chefe Wahun Sunakuk, eram menos numerosos, mais espalhados e não tinham um império centralizado como os astecas ou incas. Eram povos que conheciam muito bem o território, eram bons de briga, podiam resistir ou atacar de volta. Então, aquela dominação em massa no estilo espanhol não ia rolar ali.
Mas a Virginia Company era uma empresa, né? Queria lucro. Eles não tentaram impor um controle bem rígido sobre os próprios colonos para fazê-los produzir alguma coisa de valor, tipo um modelo extrativista para dentro da colônia. Exatamente. A primeira tentativa foi essa mesma. O plano inicial era: colono não tem terra. Todo mundo vive junto, recebe comida da companhia e trabalha em grupos sob ordens bem estritas, quase militares. A ideia era achar algo para vender, madeira, piche, quem sabe achar minério, e tirar o máximo de trabalho dos colonos em troca do básico para sobreviver. As regras eram duríssimas. Punição severa, até pena de morte para quem tentasse fugir ou desobedecer. E por que esse sistema que queria forçar os colonos ingleses a trabalhar deu tão errado na Virgínia, enquanto o sistema espanhol que forçava os indígenas, mesmo sendo brutal, funcionou por tanto tempo no Sul? A chave está nas opções que cada grupo tinha. Na América Espanhola, os indígenas estavam, em grande parte, presos ali. Não tinham para onde fugir fácil. As terras deles estavam controladas pelos espanhóis. A encomenda e a mita funcionavam porque fugir era muito difícil, muito perigoso. Já na Virgínia, a situação dos colonos ingleses era outra. Apesar das ameaças da companhia, o território era enorme. Tinha terra livre lá na fronteira. Ou até a chance de viver com os indígenas, embora fosse arriscado. Era uma alternativa real. Quer dizer, se a vida imposta pela companhia ficasse insuportável, o colono podia simplesmente sumir. E ir embora do controle deles. Exatamente. A pouca gente espalhada e a própria geografia tornavam muito difícil para a Virginia Company manter um controle total. Tentar forçar trabalho pesado em troca de quase nada não funciona se o trabalhador pode, como se diz, votar com os pés e sumir na floresta ou ir para a fronteira. O poder de obrigar da companhia era limitado. Eles não conseguiam prender os colonos no sistema como os espanhóis fizeram com os nativos no sul. O modelo extrativista puro, aplicado nos próprios colonos, simplesmente não deu certo ali. Então essa dificuldade, essa falha em impor um modelo extrativista forçou a Virginia Company a mudar de tática. Foi a necessidade que levou para outro caminho, não um ideal. Exatamente isso. Foi o fracasso do plano A que obrigou a criar um plano B. A companhia sacou que precisava dar algum motivo para o colono ficar e trabalhar por conta própria. Precisava criar incentivos. A solução que acharam foi começar a distribuir terras. Foi aí que surgiu o famoso Head Right System. Quem pagasse a própria passagem para a América ou a de outra pessoa, ganhava um pedaço de terra. E um ponto crucial: em 1619, criaram a Assembleia Geral, uma primeira forma de governo local, para dar aos donos de terra alguma voz nas leis, nos impostos da colônia. Uma mudança gigantesca, então. Sair da coerção e ir para o incentivo. Sim. E olha, não foi por bondade, nem porque eles tinham um plano de criar uma democracia para todos. Foi pragmatismo puro, uma adaptação às circunstâncias. Mas essa adaptação, essa necessidade de oferecer incentivos econômicos, terra e políticos representação para atrair e manter os colonos, foi o começo de uma trajetória institucional totalmente diferente daquela da América Latina. Essa diferença inicial que nasceu das condições encontradas e do que funcionou ou não é a raiz profunda daquele contraste que a gente vê hoje, e que está ali de forma tão clara na cerca de Nogales. Recapitulando, então, o argumento central que sai dessa análise histórica é muito forte. A diferença absurda entre as duas Nogales, e por tabela entre muitos países ricos e pobres hoje, não parece vir da geografia, da cultura ou do clima, que são tão parecidos ali em Nogales. A explicação principal está mesmo nas instituições. Correto. Nas regras do jogo econômicas e políticas que foram criadas séculos atrás e que foram evoluindo desde então, onde as condições da colônia permitiram ou até incentivaram um modelo de tirar recursos e forçar trabalho, como na América Espanhola com a mita, a encomienda. Aí surgiram instituições extrativistas. Essas instituições concentraram poder e riqueza, limitaram as chances para a maioria e criaram um ciclo vicioso que muitas vezes continuou mesmo depois da independência. Por outro lado, onde as condições iniciais dificultaram esse modelo de pura extração, como na América do Norte colonizada pelos ingleses, a necessidade empurrou para outro caminho,
A impossibilidade de dominar fácil os nativos e a dificuldade de obrigar os próprios colonos a trabalhar forçaram a criação de instituições baseadas em incentivos. Distribuir terra, dar direitos políticos, mesmo que limitados no começo. Isso criou um ambiente onde mais gente tinha chance e motivo para investir, para inovar, para participar da economia. Esse caminho, claro, teve suas próprias injustiças terríveis como a escravidão, mas estabeleceu uma base institucional diferente. Uma base que acabou sendo mais favorável para o desenvolvimento econômico a longo prazo. Essa exploração das raízes históricas da desigualdade, baseada nos argumentos do livro que a gente está destrinchando, é realmente reveladora, né? Se essa forma de conectar o passado lá longe com o presente para ser útil e interessante para quem nos ouve, considere deixar o like e se inscrever aqui no Destilando Livros. E ative as notificações para não perder as próximas análises desta série. O apoio de quem acompanha é o que nos ajuda a continuar trazendo essas discussões aprofundadas. Vimos hoje como as condições encontradas e as primeiras escolhas sobre as regras do jogo, feitas lá pelos colonizadores europeus, colocaram as Américas em trilhas bem distintas. É um legado histórico que, de forma quase física, a gente vê naquela cerca que divide Nogales, Arizona, de Nogales, Sonora. E essa diferença não foi só um evento lá do passado que ficou congelado no tempo colonial. Pelo contrário, as trajetórias continuaram se afastando, talvez até mais, depois das independências no século XIX. No nosso próximo encontro, a gente vai olhar justamente para isso, como essas diferenças institucionais foram se aprofundando. Vamos analisar como, nos Estados Unidos, mesmo com contradições enormes como a escravidão, a Constituição e outras instituições depois criaram uma distribuição de poder político e econômico, digamos, relativamente mais ampla. E como isso incentivou a inovação, com coisas tipo um sistema de patentes acessível, um setor bancário mais competitivo. E a gente vai comparar isso diretamente com o que aconteceu no México e em outros países da América Latina nesse mesmo período, imagino. Exatamente. Vamos ver como o México, depois da independência, por exemplo, enfrentou muita instabilidade política, tentativas de governos supercentralizadores e como as elites continuaram no poder, dificultando a criação de instituições econômicas que fossem boas para todo mundo. Mesmo quando a economia crescia, como na época do Porfírio Dias, a riqueza muitas vezes ficava concentrada, por causa de monopólios, favores políticos, um padrão que, segundo os autores, a gente pode ver ecos até em figuras mais recentes. A questão central vai ser como a forma que o poder político é distribuído afeta diretamente as oportunidades econômicas para a sociedade inteira. Fica a pergunta para a gente pensar até lá. Como é que essas diferenças nas regras do jogo, que talvez parecessem só detalhes lá nos séculos XVI, XVII, puderam, com o tempo, gerar resultados tão absurdamente diferentes? Criar um abismo de prosperidade como o de Nogales. A história importa e as instituições, pelo visto, importam ainda mais. Esperamos vocês na próxima!